livro de Levítico. Deus me tem dado a oportunidade de pregar a Escritura toda lá na igreja, Antigo e Novo Testamento, sequenciadamente. Começamos em Gênesis 1, hoje nós estamos em Levítico 23 pela manhã e terminando o Evangelho de Mateus à noite. Mas eu queria tratar com os irmãos um texto que eu já preguei lá na igreja, que fala especificamente sobre a santidade na família. Convido a igreja a abrir Levítico capítulo 20. Levítico 20, todo o capítulo. Verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei no meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos, fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e via a nudez dela, e ela via dele, torpeza é. Portanto serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela, e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados no meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás. Porquanto descobriu a nudez da tua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Também se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual vos levo para habitar nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuíres, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas.
Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. O homem ou a mulher que sejam necromantes, ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Vamos à presença do Senhor, irmão. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando na noite do seu santo e bendito dia, o dia do Senhor, nos achegamos à Tua palavra para meditar nela e para ouvir a Tua voz, Senhor, rogamos a Ti, na nossa insuficiência, na nossa incapacidade, Senhor, fala o nosso coração, desvenda aos nossos olhos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Em Cristo nós queremos, Senhor, ser exortados. Nele nós queremos ser alegrados, Senhor Deus. Nele queremos ser orientados. Então, nessa noite, Senhor, glorifica o Teu nome sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Santifica a nossa família para a Tua glória. Em Cristo Jesus. Amém. Infidelidade, pornografia, prostituição, adultério, poligamia, tudo isso, todo esse tipo de devassidão, de perversidade, que até uns anos atrás parecia uma coisa estranha à igreja. Não que nunca existisse no nosso meio um caso ou outro desse tipo de perversão, sempre existiu, a Bíblia relata muitos casos assim, mas isso era um absurdo no meio dos crentes. Era algo impensável você ver um crente adulterando, né? Existia, era do nosso conhecimento um caso ou outro, mas a igreja não tolerava essas coisas. Filhos desobedientes, pais negligentes, um homem com outro homem, isso não era tolerado no nosso meio. Mas certamente por conta, né, de algumas ideologias, como politicamente correto, que nos faz tentar compreender o mundo de outra forma e sermos mais tolerantes com aquilo que deveria ser intolerável. Como disse um dia um irmão nosso, Dr. Mark Lloyd Jones, ele disse: a tolerância, ela vem montada na heresia. Ou seja, quanto mais você é tolerante, mais herege você fica. Ou seja, você vai a cada dia sendo mais tolerante com o erro, e quando você menos perceber, o erro já não é tão errado assim, aquilo que era absurdo não é mais tão absurdo assim. E o final dessas coisas, a consequência para a igreja não há mais distinção entre mundo e igreja, é tudo uma coisa só. Você não consegue mais fazer distinção entre aquilo que é de Deus, o povo de Deus, e aqueles que adoram a Satanás. As perguntas que vêm à nossa mente quando enxergamos textos como esse e a situação da nossa vida hoje são do tipo: até onde isso vai? Onde é que isso vai parar? E em segundo lugar, a gente pode também se perguntar: onde isso começou? Esses dois princípios são necessários para a compreensão de onde a família ela foi parar nos nossos dias. Onde isso começou e aonde vai parar? Em primeiro lugar, é necessário entender que a dificuldade entre separar igreja e mundo não é dos nossos dias também. Veja na sua Bíblia, eu espero que os irmãos mantenham ela aberta no livro de Levítico. A partir do verso de número 23, ele vai dizer: não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Verso 25: fareis, pois, distinção entre animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa daquilo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Veja agora: separei-vos dos povos. Vocês não vão andar nos costumes dessa gente. E aí no capítulo 18, quando foi o início dessa lei, ele disse: vocês não vão andar nem no costume do Egito, de onde vocês saíram,
nem de Canaã para onde vocês vão, mas o meu povo, ele anda segundo a minha lei. O meu povo, ele é distinto do mundo. E aí a palavra santidade é separação. Por isso ele vai dizer: separei-vos dos povos da terra. É imprescindível que haja separação entre igreja e mundo, entre aquilo que é santo e aquilo que é impuro. O livro de Levítico, ele tem como base essa verdade: sede santos, porque o vosso Pai é santo. Se nós pudéssemos entender Levítico como um tipo de livro para o Novo Testamento, seria como que um manual de culto para a igreja. O que se deve fazer no culto. Mas é interessante que na leitura e na exposição de Levítico, você percebe que Deus está sim preocupado com a forma do culto, com o que deve ter no culto, o que não deve ter, a ponto de no capítulo 10, Nadab e Abiú, eles serem consumidos pelo fogo de Deus no culto, porque não trouxeram o fogo conforme ensinado pelo Senhor. Mas não só a forma é imprescindível, mas principalmente a vida, a disposição do coração, a santidade do povo de Deus é importante. Por isso um texto como esse, onde os pecados da família, eles vão influir diretamente no meu culto, porque são dois conceitos que andam juntos: prostituição sexual e prostituição espiritual. São dois conceitos que andam juntos. Olhe na sua Bíblia mais uma vez. Levítico 20, verso 1 começa dizendo assim: também dirás aos filhos, verso 2, aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der dos seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Veja, o texto começa citando um problema de idolatria, pecados contra a religião. Vai do verso 2, essa estrutura, até o versículo 6, pecados contra a religião. Agora veja o verso 7, o verso 8, ele vai tratar sobre santificação. Portanto, santificai-vos e sede santos. Ele repete isso no verso 8, guardar os estatutos. Então, primeiro, pecado contra a religião, uma exortação à santidade. Do verso 9 até o verso 21, vem toda aquela lista de pecados contra a família: adultério, zoofilia, pedofilia, prostituição, todo tipo de perversão na área sexual, do verso 9 até o versículo 21. No verso 22, volta agora uma exortação à santidade. Perceba: guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que a terra não vos vomite. Ele está aqui exortando a santidade. Isso vai do verso 22 ao 26. Quando você chega no verso 27, parece que o texto ele sai, do contexto. Ele vem falando sobre um tema e ele volta para o tema inicial. Verso 27: o homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos. Para quem está lendo o texto, é difícil de entender. Aliás, o texto de Levítico é difícil de compreender, mas não impossível. Você compreende que Deus está, pelo Espírito Santo, ele infundiu essa estrutura no texto ao autor, para que eu entenda o ponto dele aqui, o objetivo do Senhor. Ele começa falando de idolatria e ele termina falando de idolatria. Essa é uma estrutura do texto hebraico, chamada envelope. Ele começa com uma verdade e ele termina com uma verdade. Aqui a verdade que envelopa o texto é a idolatria, o problema da idolatria. Mas o que é que está no centro? Porque aqui é outro tipo de estrutura que é utilizado para que o povo de Deus entenda qual é o ponto do texto. É uma estrutura chamada quiasmo. Lembre, por exemplo, da letra X na nossa língua. A letra Ki do grego é exatamente escrita como um X. Então você tem verdades que vêm de um ponto e de outro ponto, e eles vão se encontrar no meio. E o meio dessa verdade é exatamente o tema do texto. Ele está envelopado com idolatria. Qual é o centro do texto? Interessante, do verso 9 ao verso 21. Adultério, prostituição, zoofilia, perversão na família. Qual é o objetivo do Senhor com esse texto? É nos mostrar
que o que está envelopando o texto, ou seja, a idolatria, tem uma íntima ligação com os pecados da família. Logo, eu preciso compreender que eu não posso me aproximar desse texto sem entender que o que eu faço na minha casa, ou seja, a minha vida íntima, tem ligação direta com o culto que eu presto. O que eu vou fazer na congregação tem a ver com o que eu faço no quarto, sozinho, na minha casa. Idolatria, perversão do culto, tem ligação direta com a perversão na família. Logo o Senhor diz: sede santos como o vosso Pai é santo, porque eu não aceitarei o culto de prostitutos. Veja se a linguagem não é assim. Olhe para a sua Bíblia, por favor, verso 4. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem. Veja, ele está usando aqui a linguagem de prostituição para falar de idolatria. De onde isso começou? Lembra? Foi a pergunta que eu fiz no início. Onde é que isso começou? Esse conceito de que prostituição tem ligação com idolatria. Volte comigo, por favor, Êxodo capítulo 32. Êxodo 32, a narrativa conhecida do bezerro de ouro. Quando Moisés está acima do monte, aguardando o Senhor entregar a lei, e o povo impaciente pressiona Arão, o sacerdote que ficou cuidando da congregação, para que eles queriam de alguma maneira cultuar, adorar o Senhor. E aí qual é a ideia deles? Veja, verso 3 do capítulo 32. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa, veja a quem? Ao Senhor. Eles estão edificando um bezerro de ouro, mas eles estão chamando de Senhor, o Senhor da aliança. Isso é interessante porque você pode adorar chamando pelo verdadeiro Deus, mas mesmo assim você está no meio da idolatria, porque você não está fazendo como o Senhor mandou. Então eles faziam bezerro e chamavam Yahvé. O texto continua, verso 6. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Veja, no meio da idolatria, o culto passou a ser uma festa. Comer, beber, levantou-se para divertir-se. Então, verso 7, disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou, e lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. A primeira vez que a expressão dura cerviz vai aparecer no texto, em toda a Escritura, justamente no contexto de idolatria. O que é dura cerviz? Você tem essa parte da cervical, você não mexe, você não tem, como nós temos, a capacidade de olhar para um lado e para o outro, virando o pescoço. Isso não existe, por exemplo, num bezerro. O que é que o texto está dizendo aqui? Que o idólatra, aquele que deixou de adorar o Senhor e passou a adorar um bezerro, ele vai ser igual ao seu ídolo. Ele vai ser de dura cerviz. Ele não baixa a cabeça para o Senhor. Por isso o Salmo 115 vai dizer: tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Tornem-se semelhantes a eles todos os que o fazem e nele confiam. Ou seja, a idolatria lhe faz ser igual ao seu Deus. Se o seu Deus é pervertido, se a perversão sexual é o seu grande ídolo, se você vive na prostituição, você pensa
como seu ídolo. Você só pensa em coisa suja. Você só fala sujeira na sua boca. Você só age, você só se veste de acordo com o seu ídolo. É por isso que no meio da igreja hoje, tanta coisa estranha aparece. Porque chamando de Senhor, adoram um ídolo. E por isso se vestem de uma maneira estranha ao cristianismo. Falam todo tipo de perversão e têm uma mente suja. O texto ainda vai dizer aqui no capítulo 32, verso 25: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solta para a vergonha no meio dos seus. Aqui a palavra desenfreado é despido. Eles deixaram de adorar o Senhor e passaram a adorar um ídolo. O final do povo foi: o culto virou uma bagunça, o culto virou uma festa, e eles andavam despidos no meio do arraial. Então o Senhor está dizendo: vocês não vão ser assim. Quando o Senhor vai renovar essa aliança, passe comigo agora, capítulo 34. O povo de Deus se arrepende desse pecado e vai renovar a aliança, verso 10, o capítulo 34. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, heveus, jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é Deus zeloso. Deus zeloso Ele é. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo, veja, idolatria e prostituição, prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos teus sacrifícios, e tomes mulheres das tuas filhas para os teus filhos, e as filhas deles, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Idolatria, prostituição. Deus diz: quando eu der a terra a vocês não vão se casar com ímpios. Eu sei que o pastor já tratou desse tema aqui, não é meu ponto agora, não é meu objetivo falar sobre casamento misto, mas veja a ligação íntima que há. Há toda a tentativa de Satanás de colocar idolatria no nosso meio. Em todos os textos da Escritura, de uma ponta a outra, sempre é fazer um crente se casar com um ímpio. E assim a idolatria vai entrar no meio do povo de Deus. E o que é isso? Prostituição. Então fica claro, prostituição e idolatria andam juntos. Isso também é verdade no Novo Testamento. Abra comigo, Romanos, capítulo 1, por favor. Romanos 1. Verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Verso 21: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, eles mudaram a adoração do verdadeiro Deus, do Criador, e passaram a adorar a criatura, idolatria. Agora, qual é a consequência da idolatria? Romanos 1, verso 24. Por isso, veja, por conta disso, da idolatria, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Qual é o fundamento do homossexualismo? Não é construção social, não é coisa da nossa época, mas é idolatria. A idolatria faz com que você deixe de adorar o Criador e passe a adorar a criatura. E você ama tanto a criatura que você quer ter alguém para si igual a você mesmo. Você não pode casar com si mesmo, então você casa com um igual. Isso é idolatria, que anda junto com prostituição. E isso entra na igreja e acaba adulterando o culto ao Senhor. Casamento misto, tolerância com práticas perversas na sexualidade. E a igreja pensa, não, isso é uma coisa da intimidade do casal. Não, isso aí é uma questão de... é porque ele é jovem. E a igreja, ao invés de tratar essas coisas, se cala. E quando você menos espera, não tem mais diferença entre igreja e mundo. É tudo uma coisa só. Então Levítico está dizendo, o Senhor os tirou da terra do Egito, para que vocês sejam diferentes. Vocês não podem ser como o mundo. Voltando para Levítico, capítulo 20, e tendo essa ideia, do contexto geral do capítulo, é possível agora compreender melhor qual é o problema a respeito de Moloque, por exemplo. O que é entregar os filhos a Moloque, como está escrito aqui no verso 2. Também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. Ora, quem é Moloque? Interessante, você ler Gênesis 19, você vai perceber que naquela narrativa há a história de Ló, né? Por favor, abra comigo. Gênesis 19, são 2 versículos apenas. Gênesis 19, versículo 30 e 38. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Agora o final da narrativa diz assim: a mais nova também deu à luz verso 37, a primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e chamou de Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Que história é essa aqui? Ló e suas 2 filhas acabaram se envolvendo num problema sexual. As 2 filhas entendiam que não tinha mais descendência, né? Não tinha mais homens para suscitar descendência à família. Então eles pensaram, nós vamos embebedar o nosso pai e nós vamos nos deitar com ele. Veja que loucura. Então num dia uma foi, embebedou seu pai, deitou com ele, e o texto diz que ele não viu nem quando ela chegou, nem quando ela saiu. Isso vai acontecer com a segunda, ou seja, o nome disso é incesto. A perversão sexual, incesto. O final do texto vai dizer que da primogênita saiu um povo chamado Moabe, que veio a ser os moabitas, eternos inimigos de Israel. Sempre estavam em briga com Israel. E a outra, veja o verso 38, veio à luz a Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, que veio a ser dos amonitas. Agora, de onde vem Moloque? Justamente desse povo. Moloque é o deus de Amon. De onde veio Moloque? Veio de um incesto, ligação, idolatria e perversão sexual. De um incesto veio um homem que veio a ser inimigo de Israel, e desse homem veio um ídolo chamado Moloque, que os israelitas estavam entregando seus filhos a Moloque. Não tem para onde correr. Ou a igreja
cuida da sua família, da santidade da família, o nosso culto vai ser pervertido. Agora, o que significa entregar os seus filhos a Moloque? Aplicações práticas, principalmente de texto do Antigo Testamento, são mais complicadas, mas não são impossíveis, são plenamente possíveis. Porque quando eles entregavam a Moloque, o texto vai dizer que a punição era queimar no fogo. O Senhor mandava queimar no fogo quem entregasse seu filho a Moloque. Por quê? Porque eles, quando entregavam o seu filho a Moloque, Moloque queria que fosse entregue o sacrifício no fogo. Então você pegava seu filho e entregava a um ídolo que iria queimar o seu filho no fogo. A punição era: os pais vão ser queimados pelo Senhor. O que é então queimar o filho a Moloque nos nossos dias? É entregar a idolatria. É comum hoje você ouvir até dos crentes eles dizendo assim a respeito da criação dos filhos: não, eu vou dar o ensino que tem que ser dado, mas ele vai decidir o caminho que vai seguir. Ele vai decidir. Ora, criança não tem o que decidir. Ele não tem como decidir. Se o seu filho pudesse decidir por si próprio, Deus não tinha colocado pai e mãe. Deus colocou pai e mãe, como Deuteronômio 6 diz, para inculcar na cabeça do seu filho não só o que diz respeito à geografia, matemática, porque o Deus do mundo hoje é a educação. O que Deus diz é: você tem que inculcar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a sua primeira preocupação com o seu filho, para você não entregá-lo a Moloque. Você entrega seu filho a Moloque também quando você, por exemplo, entrega um celular com internet 24 horas para ele e não monitora o que ele vê. Perversão sexual está na internet e não tem senha. Você não sabe com quem seu filho anda, para onde ele vai, com quem ele volta, né, até onde ele vai, quem são os pais dos colegas dele, o que fazem. Poucas gerações atrás não era assim, agora está assim. Porque a heresia vem montada na intolerância, na tolerância, aliás. Quanto mais tolerante, mais nós entregamos nossos filhos a Moloque. Então, essa é o primeiro alerta que o texto dá: não entregue o seu filho a Moloque. O segundo está no verso 6. Veja comigo, verso 6 do capítulo 20 de Levítico. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. É interessante que toda lei que Deus dá, ele diz: eu mesmo me voltarei. Antes disso, no verso 3 ele disse: voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo. Verso 4: se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei. O segundo alerta é: cuidado com a negligência com seus filhos. Deus deixou a lei, essa lei tinha sido dada no capítulo 18, ele está repetindo agora com a punição, e ele está alertando os pais: se você for negligente com seu filho e entregá-lo à idolatria, e ninguém na congregação fizer nada, então eu vou me voltar contra essa congregação. Dois princípios que andam juntos: membresia e corpo de Cristo. Você é membro do corpo. Logo, quando um membro do corpo está doente, logo o corpo todo padece. Não existe isso. A igreja está vendo o pecado se alastrar no meio da congregação e ninguém faz nada. Se a igreja não fizer, Deus vai fazer. Ele diz: se vocês não se voltarem contra o pecador, eu me voltarei. O pecado da idolatria e o pecado da necromancia. Verso 6. O que é necromante? Consulta aos mortos. A necromancia é um tipo de idolatria que também é comum nos nossos dias. Então, o que é que está sendo dito aqui a respeito da necromancia? Você não vai consultar os mortos, porque vocês têm a palavra do Senhor. Isso é um ponto importante, irmãos. Porque eu não preciso consultar nenhum tipo de adivinho, porque eu tenho a palavra do Senhor. Quando
alguém busca um adivinho. 1 Samuel capítulo 28, depois você vai ler em casa. 1 Samuel 28. No dia que Saul foi rejeitado como rei, ele foi consultar o Senhor, e o Senhor não falou nada. Qual foi a saída de Saul para quando Deus se calou? Ele foi consultar uma necromante, um adivinho. Efésios capítulo 4 diz: o Senhor Jesus Cristo deixou a igreja pastores e mestres para equipar o povo de Deus para toda boa obra. Ou seja, quando você tem uma dúvida, Deus fala com você em casa, você lê a Escritura, você medita, Deus fala em casa. Mas você tem uma dúvida na sua vida, que Deus não deixou necromancia, Deus não deixou adivinhação, Deus deixou Escritura. Mas eu não estou entendendo. Então Ele deixou pastores e mestres para lhe orientar. Você não vai atrás de um adivinho para saber como é que vai criar seu filho, como é que vai lidar com o problema do seu casamento. Você vai procurar os presbíteros da igreja. Eles são os pastores e mestres para revelar a vontade do Senhor ao seu povo. Primeiro alerta: não entregar o filho à idolatria. Segundo alerta: cuidado, em não ouvir a voz do Senhor. E o terceiro alerta: cuidado com a imundícia sexual. Isso começa no verso 9 até o verso 21, nós já lemos. Vou só citar quais são os pecados que estão sendo ditos aqui. O primeiro deles é, verso 9, amaldiçoar seu pai. Verso 10, adultério. Verso 11, incesto. Verso 13, homossexualismo. No verso 14, volta para incesto. Verso 15, bestialidade. E aí segue uma sequência: incesto, bestialidade e adultério. Voltando ao pensamento dos nossos tempos, vai se dizer que, por exemplo, homossexualismo é uma coisa que ou você nasce com ela ou você desenvolve sozinho, ninguém procurou aquilo ali. Vão dizer que adultério é possível até alguém defender isso. Não tem nada demais, porque você um dia ama uma pessoa, depois você ama outra pessoa, isso é comum. Então, a imposição de uma religião e de um pensamento judaico-cristão tem que ser retirado, dizem os ímpios, do nosso meio, porque isso é invenção dos homens. Mas de onde veio esse pecado? Qual é a origem do pecado sexual? Abra comigo, Gênesis, capítulo 2. E vamos ver se a perversão é uma construção social. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Interessante, né? Porque parece, quando você lê esse versículo, que Deus, ele foi pego de surpresa. Percebeu o Senhor que não era bom que o homem estivesse só. Veja, então Deus não sabia disso, e Ele está sabendo agora. Mas a maneira de me aproximar da Escritura não é pensando, Deus está dizendo que Ele sabe das coisas. Não é assim. Eu devo me aproximar do texto bíblico pensando, é o que Deus quer que eu saiba. Porque a própria Escritura diz que Ele sabe todas as coisas. Logo, a Escritura não se contradiz. Então o que ela está dizendo aqui é o que eu preciso saber sobre as coisas. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus queria que eu soubesse isso, não é que Ele não sabia. Então, se não é bom que o homem esteja só, o que é que Deus vai fazer? Ele diz: eu far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora é simples de entender, aquela que vai me auxiliar na missão. Mas idônea, o que vem a ser idônea? A gente pensa que idoneidade tem só a ver com honestidade, por exemplo. A pessoa idônea, a pessoa honesta, a pessoa que é fiel nos seus contratos. Mas não é só isso. Idoneidade aqui tem outro sentido, porque ele falou da mulher, olhe para a sua Bíblia, no verso 18, e quando você está esperando Deus criar a mulher no verso 19, ele começa: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles.
deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, porém, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O texto parece que está confuso aqui, né? Deus viu que não era bom o homem só, e ele começa a falar de animal. O que é que tem a ver? O final desse versículo 20 diz: não se achou uma auxiliadora que fosse idônea. O que é que ele está dizendo aqui? Em toda a criação dos animais não tinha nenhuma auxiliadora que fosse idônea. O que é idônea então? Da mesma natureza. Os animais não são da mesma natureza dos homens. Por isso que o Levítico vai dizer: o homem que se deitar com um animal será morto. Não é questão cultural. Isso aqui é uma lei da criação. Porque Deus fez um homem para uma mulher. Ela é auxiliadora idônea, ou seja, ela é da mesma natureza. Ela é diferente, mas é da mesma natureza. Logo, um homem não se deita com um animal. Levítico, capítulo 20. E adultério? De onde vem isso? Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre um homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. Veja agora o verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma. Não são os três, são os dois, porque Deus fez um homem para uma mulher. Também fidelidade não é questão de construção social, mas é lei da criação. E é uma lei tão linda que ela vai imprimir na própria sociedade o conceito de trindade. O que é a trindade? Você tem um Deus que subsiste em três pessoas. Não são três deuses, é um Deus e três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você diz Deus, você fala em um, mas na verdade são três. Ele diz aqui: os dois serão uma só carne. Quando você vê o marido, você logo pergunta: cadê sua esposa? Porque os dois são um. De um Deus faz dois, de dois Ele faz um. Ele está imprimindo na sociedade o conceito da trindade. Então não pode ser três, porque senão você está pervertendo a própria trindade. E não pode ser três também, adultério é pecado, porque o casamento é uma obra espiritual. Efésios capítulo 5, Paulo vai falar que o marido deve amar a sua esposa, a esposa se submeter ao seu marido, e lá no final ele diz: mas eu não estou falando aqui de casamento simplesmente, eu estou falando de Cristo e da igreja. O seu casamento fala sobre Cristo e a igreja, se você for fiel. Sabe por quê? Porque Cristo não tem duas noivas, Ele só tem uma noiva, e a igreja só tem um marido, o Senhor. Por isso que fidelidade vai passar céus e terra, e vai ser sempre esse mesmo conceito: um homem para uma mulher. E também o homossexualismo. Veja, verso 22 do capítulo 2 de Gênesis diz: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa. Ele não transformou no outro homem. Por isso Levítico vai dizer: adultério é pecado e homossexualismo é pecado, porque é contra a lei da criação do Senhor. Ele fez um ish, um homem, e uma ishá, mulher. E até nisso tem a mão de Deus, porque esse sufixo a é de procedência. A mulher veio do homem. Como é que ela foi formada? Da costela do homem. Adão, a palavra Adão vem de Adamá, ou seja, Adão vem da terra. Então tudo isso vai sendo conceituado aqui em Gênesis 2. E a lei lá na frente vai dizer: por isso, se deitar um homem com outro homem, se deitar um homem com um animal, ou um homem com duas mulheres, é pecado. E não importa o tempo, sempre vai ser pecado. Onde começou aqui. Onde isso vai parar? Foi a segunda pergunta que é feita no começo. Volte para Levítico 20, por favor.
Levítico 20, verso 22. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. A ameaça está aqui. Se vocês não guardarem, se vocês não se santificarem, a terra vai vos vomitar. Qual o significado disso, irmãos? Parece até que a própria terra está se revoltando contra o homem, porque ela vai vomitar o homem dela própria. Mas o texto no Novo Testamento, Romanos capítulo 8, diz que a terra guarda o Redentor. Então a terra não pode se auto-redimir. O que é que está sendo dito aqui? Deus vai usar os elementos da terra para nos vomitar. Ele já fez isso. Quando no tempo de Noé, o Senhor disse ao homem que se arrependesse dos seus pecados, ele usou a água e acabou com o mundo. No tempo de Faraó, o Senhor usou gafanhoto, usou mosca, usou toda sorte de peste, e depois matou o exército egípcio na água. Não tenha dúvidas, irmãos. Se a nossa família não se santificar, se nós não abandonarmos todo tipo de imoralidade no nosso meio, o Senhor vai fazer o seu povo ser vomitado da terra. O que fazer então diante de uma situação como essa, diante de todo esse aparato de advertências do Senhor? Em primeiro lugar, é necessário ter cuidado com o culto. Quando o culto começa a ser pervertido, tem alguma coisa errada na igreja. Lembre-se do que aconteceu lá em Êxodo 32. Um culto idólatra, um culto onde a pregação da palavra não é o centro, como vocês têm a oportunidade de ter aqui. Tem alguma coisa errada com a igreja. E a idolatria, ela nunca vem dissociada da imoralidade. Então a igreja tem que cuidar do culto e tem que cuidar da sua vida espiritual e da sua vida moral em casa. Tem cuidado com o que assiste na televisão. Tem cuidado com a exposição da internet. Ora, para que eu vou ficar horas e horas sozinho no quarto vendo internet? Para que meu filho vai ficar vendo esse tipo de... Eu estou lançando ele ao perigo. Em boa parte dos casos que acontecem de pessoas que caíram no vício da pornografia, não estavam procurando aquilo, mas por descuido acabaram destruindo sua família por conta da falta de cuidado com essas coisas. Então, cuidado com a internet, cuidado com o que assiste na TV, cuidado com quem anda, cuidado com quem se casa. Os cuidados vêm da nossa casa, para que isso não atinja a igreja. A palavra de Levítico sempre é: santificai-vos. E a ameaça é: se vocês não se santificarem, eu vou vomitar esse povo da terra. A esperança, irmãos, de um texto como esse é a que vem sempre com a lei, vem sempre o Evangelho. O Senhor vai dizer: porque eu mesmo sou quem os... Verso 26: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para seres meu. Ele diz: eu sou o Senhor que vos santifico. O alerta é bom, mas a gente tem que saber que nunca nós vamos nos santificar sozinhos. É o Senhor que santifica a nossa casa. A nossa oração é: Senhor, tem misericórdia da nossa família, livra os nossos filhos do mal, porque é impossível, por mais diligente que você seja, cuidar do seu filho, da sua esposa, do seu marido perfeitamente a ponto de livrar a sua casa da idolatria e da perversão. O que nós precisamos é de Cristo, e Ele santifica a nossa casa. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. O Senhor guarde o
seu povo. Vamos orar ao nosso Deus.